Boa tarde, Diego. Boa tarde, Léo. Em primeiro lugar, é um prazer conversar com vocês e, infelizmente, sobre um tema tão difícil. Diego, a gente tem feito, junto ao Ministério da Educação, existe um grupo de 68 especialistas que se dedicam a analisar esses casos de ataques às escolas. É importante dizer que, segundo os nossos estudos, somente liderados pela professora Catarina de Almeida Santos e pela Letícia Oliveira, a gente alcança um número de 35 ataques com mortes ou tentativas de ataques em escolas públicas e privadas do Brasil desde os anos 2000. Então, o Brasil já é um dos países em que mais ocorrem ataques às escolas. E, concretamente, o que o poder público tem feito é muito pouco, né? São poucas ações. A boa parte desses ataques eles são planejados pelas redes sociais, por plataformas digitais. O ministro Flávio Dino tem feito um trabalho importante de tentativa de regulação das plataformas, mas elas são muito poderosas. O problema, para ser resolvido, precisa também envolver o governo dos Estados Unidos, que precisa trabalhar de maneira articulada com governos de todo o mundo, deve ser uma questão até para a Organização das Nações Unidas. O fato concreto é que, nesse caso em específico, havia um aviso que a comunidade escolar tinha notícia, mas os instrumentos do Estado brasileiro e do Estado de São Paulo para evitar que ocorram esses ataques são muito frágeis. Então, quando a escola tem notícia de que pode ocorrer um ataque, em que existe uma ameaça, ela não tem informação efetiva sobre o que fazer. Existem canais de comunicação no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, até na própria Secretaria Estadual de São Paulo, mas são canais que não são acionados, porque falta essa informação. Então, na prática, o que existe é uma desarticulação em um fenômeno que se torna cada vez mais presente no Brasil. Só no ano de 2023 são 16 ataques ou tentativas de ataques. Então, é o ano com maior número de casos, é um ano extremamente dramático e o que se observa é uma letargia dos governos em tomar atitudes, e isso perpassa desde os governos municipais ao governos estaduais, governo distrital e chega também no governo da União, infelizmente. Daniel, boa tarde, prazer ter você aqui, né? Obrigado por aceitar o nosso convite. Houve no começo do ano, né? A gente teve, eu vou até voltar um pouco no tempo. O Congresso Nacional havia aprovado tempos atrás, né, a obrigatoriedade de ter psicólogos e assistentes sociais no âmbito escolar. Aí o presidente Jair Bolsonaro vetou, por sorte o Congresso Nacional derrubou esse veto. Daí, a Assembleia Legislativa em São Paulo, agora no começo do ano, o que ela fez, ela aprovou um projeto exatamente para garantir a presença desses profissionais nas escolas estaduais, nas 5.000 escolas estaduais. Aí o governador Tarcísio de Freitas vetou e falou que já tinha um programa em andamento, que isso não seria necessário. Como é que você vê esse veto do governador nesse processo? Infeliz. Até vou ser bastante específico aqui, porque esse foi um tema. Eu fiz parte do governo de transição do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, procurando constituir um novo governo, e participei efetivamente, coordenei o relatório da transição sobre os ataques às escolas. É importante lembrar que no dia 25 de novembro ocorreu o ataque em Aracruz, que acaba sendo um ataque mobilizador para os ataques de 2023. E o fato, Leonardo, é que a gente já naquele momento dizia sobre a importância da presença de psicólogos e assistentes sociais. É claro que existe uma questão delicada, e nós já avisávamos naquele momento. Qual é o tipo de serviço, qual é o tipo de atenção que psicólogos e assistentes sociais vão ofertar para cada escola? O Brasil tem 180 mil escolas, o Estado de São Paulo tem milhares de escolas, cerca de 5 mil escolas, como você citou, e nós não temos psicólogos e assistentes sociais disponíveis para fazer um trabalho aprofundado. Então era preciso construir uma política pública que desse conta dessa necessidade. O fato concreto é que, no âmbito federal, isso está sendo construído, a gente tem acompanhado essa construção, que está lenta, precisa ser mais célere, estou sendo bastante franco aqui, mas no caso do Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa do Estado avançou, o governador Tarcísio poderia ter tomado atitudes efetivas, mas a opção dele foi por esse veto e foi por uma inviabilização da política. A proposta do Tarcísio era que cada escola teria, a cada psicólogo ou assistente social teria um atendimento de cerca de
de 10 a 20 escolas, mas sem construir uma política efetiva junto com as comunidades escolares. Então, o que é importante dizer aqui, Léo, que é possível construir uma política até inspirada em países que têm esse problema também, né? Países da Escandinávia, o próprio Estados Unidos. É preciso e é possível construir uma política com psicólogos e assistentes sociais atendendo cerca de 10 a 20, 30 escolas, mas o que é fundamental é que esse trabalho aprofundado seja feito pelas comunidades escolares. Então tem que ter uma aliança entre as secretarias de saúde, de assistência ou desenvolvimento social e as secretarias de educação. Mas a minha impressão é que a cada ataque as pessoas lembram, as pessoas não, né? Para ser bastante justo com a sociedade brasileira, os governantes lembram que esse é um problema. Mas dá 5, 10 dias dos ataques, os governantes se esquecem que essa é uma questão e acabam indo realizar outras políticas que também são importantes, mas que não têm a dramaticidade de um ataque. Hoje, muitas mães e muitos pais têm insegurança em levar seus filhos às escolas. Muitos adolescentes têm insegurança em estarem em escolas. Eu recebi um monte de mensagem de WhatsApp de adolescentes perguntando se é seguro ir para a escola. E a escola tem que ser, de fato, um espaço seguro e tem que ser um espaço de discussão sobre os problemas, as dificuldades que os adolescentes e os jovens enfrentam na construção da sua identidade, em relação aos dramas que eles vivem. E nesse sentido é que é preciso construir uma política com psicólogos e assistentes sociais, em parceria com as comunidades escolares, para realizar um bom atendimento de saúde mental e também uma boa estratégia de resolução pacífica de conflitos. É isso. Só para a gente encerrar, o nosso tempo está corrido hoje, Daniel. Eu queria te fazer uma última pergunta, porque sempre que a gente trata sobre esse assunto, eu leio ali os comentários e muita gente fala: isso sempre aconteceu, esses casos de bullying e tal, mas não havia esses ataques. Que resposta a gente pode dar para quem comenta isso? O bullying sozinho não explica, ele faz parte do fenômeno, Diego, mas ele não explica sozinho a ocorrência dos ataques. O acesso às armas, a proliferação e a permissão do discurso de ódio, o racismo, a misoginia, praticamente todos os crimes relacionados a ataques às escolas mobilizam essas duas chagas da sociedade brasileira, o racismo e a misoginia. A emergência, e a gente não pode negar, de símbolos e de discursos de uma cultura neonazista e fascista no Brasil. Inclusive, com o ataque de hoje, existiu o uso daquela máscara, que é uma máscara neonazista, né, que é uma máscara que apresenta uma caveira. Então, o bullying ele é parte do problema. Por isso que é preciso resolução pacífica de conflitos, gestão democrática, trabalho com psicólogos e assistentes sociais. Mas ele sozinho não explica. O que explica, na verdade, é uma sociedade e é um problema global, que está pautada no ódio e na violência. Isso acaba gerando esse tipo de tragédia. E o acesso indiscriminado a armas, mesmo com armas legalizadas, como foi o caso do ataque de hoje, que tudo indica pelas investigações, era a arma do pai, era legalizada, mas que o menino teve acesso à arma e cometeu essa atrocidade. Então a gente, de fato, precisa ter atitudes de governo que sejam mais assertivas e mais responsáveis com esse fenômeno. Daniel Cara aqui conosco, prazer ouvi-lo, viu, Daniel? Um abraço para você. Uma boa tarde, mesmo com essas notícias difíceis, viu?